TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Bom, vamos ao calqueiro então. Gálatas capítulo 4, verso 19. Filhinhos meus, por quem volto a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Tu sabes que Paulo, quando veio aos Gálatas, ele foi lá, foi pastor de lá, levantou uma congregação com a graça. Mas o que aconteceu é que a presença da circuncisão dos apóstolos começaram a ofuscar o zelo que eles tinham por aquela graça. É como acontece aqui. Às vezes você convida alguém e ele se entusiasma e no momento ele gostou e quase aceitou, mas então não vem na outra semana. E de momento encontrou um abençoado da circuncisão e disse: tem cuidado quando for aí. E de momento aborta. A criança abortou. Depois que já está quase se formando o bebê, é como a mãe que diz: olha, tenho 3 meses. E então quando vem a ultrassonografia e diz: olha, o bebê já está se formando. Pois um aborto seria o pior nesse momento. Um acidente que ele faça abortar esse bebê. Pois na parte espiritual, Paulo sofria muito por causa da circuncisão. E como vocês sabem que os apóstolos se meteram lá na Galácia. Eles fizeram um dano tremendo a uma congregação que ele levantou. Que por causa dos problemas que ele teve que ficar na Galácia. E aí, nesse tempo, levantou essa congregação. Mas ao chegar a circuncisão, ao chegar os protestantes daquele tempo, os evangélicos daquele tempo, os católicos daquele tempo, pois então ele teve que dizer: filhinhos meus, sofro dores de parto, no que Cristo é formado. Então, para formar a Cristo em uma vida leva um tempo. Para formar a ti, no que tu te pões firme, no que tu te perdes os temores e o medo, tem te trazido a experiência de tua vida, a experiência religiosa, nós temos perdido. Temos visto abortos aqui, nessa congregação. Visto pessoas que quase por poucos o temos, por pouco da luz. E de verdade, eu tenho memória pessoalmente que eu tive que passar por esse processo. Porque eu comecei, ou seja, isso começou em mim. Mas havia momentos, por exemplo, tirar os rudimentos. Eu tenho memória que em Miami, um dia, o Senhor me disse: olha, isso de batismo em água, isso é uma besteira. Se tu já está batizado em sua morte. Eu disse: ai pai, esse domingo as pessoas vão embora. Porque isso disse a mim, mas não a vocês. E havíamos acabado de celebrar um batismo meses atrás, lá no Tropical Park, e eu disse: porque tu sabes que o mesmo Paulo diz: e nas vezes que aparecerei a ti. Ou seja, Paulo ia também, era uma revelação progressiva. Porque o mesmo Paulo batizou a Gaio e sua família. E agora diz: Cristo não me enviou a batizar? E como ficamos? Batizaste a Gaio. E agora Cristo não te enviou a batizar? Pois esse mesmo processo eu passava. Eu dizia: quando Deus me diz algo, eu não posso parar isso, eu não posso dizer: se ele diz que tem que dizer, eu tenho, ainda que as pessoas vão embora. E na verdade, eu vim preparado, ainda que fiquem 5, com esses 5 eu volto a funcionar.
Bem, até que me dei conta que isso é uma besteira, isso de molhar as pessoas, isso é um abuso. Olha, dizem que te batizam em água, isso é te molhar, isso é um rito. Sim, e mais, isso não tem sentido, porque tu já está batizado em tua morte. Tu já estás livre do diabo, livre do pecado, isso é um símbolo de perdão de pecado, e tu já está morto ao pecado. Assim que te batizar para quê? Mas isso eu só entendi quando chegou a mente de Cristo e ele fala. Bem, e eu disse, e se foram 2 ou 3, naturalmente, mas eu seguia com a Santa Ceia, porque isso... Olha, e quando eu li um dia, estou lendo o que diz, porque vossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada. Ai, já? E o que eu faço com um pedacinho de pão, como um bobo aí, comendo pão e bebendo suco de uva, porque nem é vinho? E eu disse, ai pai, bem, eu tenho outros detalhes mais bíblicos e... eu disse, tem que dizer no domingo. E outra vez. Mas eu não abortava. Deus não tinha dores de parto comigo, porque eu dizia, este bebê vai sair. Não foi fácil. Porque é que não vês que o mundo tem sido danificado pela religião, mas danificado. E são os temores que tu já tens na... Isso se te mete desde pequeno, desde o berço vão te metendo aí. Tu ficas envenenado. Imagina, saca, formar a Cristo em ti. Tu sabe o que é formar? E depois que se forma, você está do outro lado do lago. Quando Cristo é formado em ti, depois que tu deitas, olha, a vida não tem provas nessa terra que possa contra ti. Não tem situação econômica, física, nada. Mas formar a Cristo na vida de alguém é o mais maravilhoso. Porque é que, na verdade, o Evangelho é para a salvação. Te salvar de ti mesmo. Veja como diz a esta igreja Paulo no verso... Aí mesmo, no mesmo capítulo 4, mas no verso 9 a 11. No verso 9 a 11, olha como ele diz. Mas agora, conhecendo a Deus, se corrigiu em seguida, porque tu não conheces a Deus. Deus te conheceu. Ou melhor, sim, porque o livre-arbítrio não está aí, não. Mas sendo conhecido por Deus. Como é que voltam de novo aos fracos e pobres rudimentos? Olha como é ali, fraca e pobre. Tem gente que se vai daqui aos fracos e pobres, e assim terminam, débeis e pobres, aos quais querem voltar a escravizar? Guardais os dias, os meses, os tempos e os anos. Eu temo de vós que tenham trabalhado em vão conosco. Que pena! Esta igreja em Galácia, Paulo já estava perdendo as esperanças. Diz, temo que eu perdi o tempo aqui, preguei graça em vão. Eles não conseguiram assimilar pela influência dos apóstolos. E esse trabalho, não só aqui, mas através das câmeras, temos muitos abençoados que já foram gerados, mas no processo de formar ao bebê, então aparece o pastor pentecostal. Olha, tem cuidado que nos últimos dias virão falsos demônios, falsos profetas, tenha cuidado. E então com isso, ainda que a pessoa é gerada, tem a pôr essa preocupação no pastor local. E os pastores sofrem. Aqui não, aqui já estamos formadinhos, aqui pode vir tempestade, tornado, o que vier aqui. Isso não há quem o pare. Mas há congregações que estão começando, estão nos escutando, e não entendem o processo
do que acontece. E o pastor tem que ter cuidado no que se vai formando Cristo nesse crente. E a ideia é pôr a escutar. Escutar. Porque Cristo se forma pelo ouvir. Bom, e veja que até Jesus de Nazaré, quando estava em sua luta, ele tinha momentos que poderia abortar. Quando disse que passe de mim esse cálice. Porque estava sentindo o poder da carne ministrando-lhe. Porque ele se acomodou à vida social daqueles dias. E tinha uma mãe, e tinha irmãos. Ainda que ele tinha uma visão, mas também estava a carne, porque ele veio em semelhança de carne de pecado. Quer dizer que ele tinha uma luta. Como eu as passei também. Se digo isso no domingo, como vou pagar as luzes e o aluguel? Se fulano vai embora, aí ele pensa, então aí a carne se mete, não? Naturalmente, ele disse, se for tua vontade. Ele se defendeu e passou a prova. Ele não recusou. E tu passas por isso também. Tu tens passado por momentos onde tu dizes, olha, será verdade isso? Tanta situação, tanta coisa? Por que dizem tanto? Que isso, que aquilo? E tem gente que de momento o barco se vai à deriva. E se fraqueja, Cristo não se forma. Porque a ideia é seguir até o último. Olha, se eu tivesse parado, eu não saberia que Cristo está na Terra. Porque eu mesmo estava sendo formado. Então, claro que isso é para mim agora, que eu sou Jesus Cristo, isso para mim é, como dizemos aqui, uma bombinha para o jarro. Que você é Jesus Cristo? E eu lhe digo, o que você acha? Isso é tão fácil, que eu sou Deus. Deus se mete em piores. Em piores lugares Deus se meteu. Deus se esconde. Naturalmente que dizem, pois se você é Deus, pois me responda isso. Eu lhe diria, é que eu não sei isso, este Deus não sabe isso. Para este Deus saber, a mente de Cristo tem que me dizer primeiro. Se não me diz, eu sou tão ignorante como um cavalo. Eu sei o que ele me diz, e o que ele me diz eu digo, e isso é um processo. Tudo tem um processo. A vida de Paulo foi um processo. Na vida de Jesus de Nazaré, ele estava andando por aí e não sabia quem era. Se aquela pomba não se manifesta, olha, esse é meu filho amado. Ele estava por aí. E Maria, com tudo que sabia Maria ainda tinha suas dúvidas. Ela perguntava e dizia, ai pai, mas será que eu tive uma questão emocional? E escutei que o anjo me disse que se chama Jesus e vai morrer por seu povo? Porque esse menininho pede tudo e vai por aí falar com esses fariseus. O que aconteceu é que tudo tem um processo. E na tua vida tem um processo. E ele está tratando contigo. E se tem um aborto em tua mente, não abortes. Aguenta o bebê aí até que nasça. Que Cristo está se formando em ti. E quando isso acontece, tu vai ser a pessoa mais feliz. Se já não é, será a mais feliz da terra, porque nada pode contra ti. Não há situação que tu não possas vencer. E isso é doutrinalmente. Agora, o prático, me preocupa muito o prático. Porque há pessoas que se faz difícil na confissão. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para formar a Cristo em ti. Mas há algo que tu tens que fazer, porque senão vai sofrer. Vamos ver em Hebreus capítulo 1, verso 14 em diante. Esqueça que o 2 está aí. Isso que pois foi a imprensa. Isso é uma carta, e uma carta você não põe 1, 2, 3, 4. Quando tu escreves uma carta a um familiar, tu simplesmente faz parágrafos. Mas, desgraçadamente, os que escreveram a Bíblia, ele põe capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e te prejudica em teu entender.
Pegue essa orelhinha que eu estou te dando. Olha o que diz o capítulo 1, verso 14. Não são todos espíritos ministradores enviados para serviço. Será que tu precisas de serviço? A favor dos que serão herdeiros da salvação? E segue o verso 1 do capítulo 2, que nesse caso seria o verso 15. Portanto, é necessário que com mais diligência atentamos para as coisas que temos ouvido. Não seja que nos deslizemos, que abortes. Não é que percas a salvação, isso é Deus não é mesquinho. Tu estás salvo, sempre salvo, ainda que te deslizes, ainda que te vás de cabeça, ainda que abortes, ainda que seja... Tu estás salvo para sempre. Mas o importante é que, enquanto estás aqui em teu corpo, te aproveites desse serviço. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, a lei, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos uma salvação e seu evangelho? Uma salvação tão grande? Olha, o mundo não tem escapado. Há 2000 anos de descuido. E tu crees que o mundo tem escapado? Olha como está o mundo. O que dá é pena. Com toda a inteligência, com toda a matéria-prima que Deus tem dado, com toda a ciência que se manifestou, que lindo é ter um celular. Que não tens que te meter em uma gaveta, colocar 10 centavos aí e fechar. Teu bebê tem um celular. Que rica é a tecnologia! Como tem avançado a ciência. Olha, eu não tenho que estar puxando um cabo. Antes os pregadores tinham que puxar o cabo. Olha, que lindo! A tecnologia. Com tudo isso, esta sociedade está em descuido. Descuidaram de uma salvação grande. E então, aí está o câncer, estão as misérias, está a AIDS, está por um descuido. Por descuido. Olha como estão os governos, todos. Como sofrem os povos, a pobreza, a corrupção política, a desunião mundial que há. Eles não têm a resposta para nada. Olha, o governo dos Estados Unidos está aborrecido. Todos estão iguais, todos. O que há é miséria, o que há é um desassossego. Não, o que vai acontecer? Todo mundo está assustado, a moeda, tudo está danificado. Não, nós somos uma história à parte. Nós somos esse povo que disse Joel, um povo como jamais teve sobre a face da terra. Mas muitos de vocês descuidam disso. Tu não podes ficar calado diante de uma situação e seguir isso de queixas. Olha isso, olha como me sinto. Ai, que mal me vai isso. Olha que isso. Ai, me dói aqui. Ai, me dói ali. Ai, o carro está danificado. Que situação é essa? Me esqueci disso. Sempre me esqueço disso. E dá a confissão. E os anjos aí observando. Hello? E vem queixa. E vai queixa. E vem queixa. Tu não podes viver assim, abençoado. Com essa cobertura, olha, com essa cobertura de anjos te checando aí, essa é a tua salvação. Olha, esses anjos são os que põem o evangelho da salvação. Eles são os que ativam com a tua confissão. Crie pelo qual falei. Não podes ficar calado. Tu não vês que você fica calado? Olha, se você fica calado, o que vai te acontecer? Vou te advertir. Se você fica calado, a carne começa a fabricar uma miragem. E essa miragem te diz, tu és um fracasso. Olha, e está sentindo ultimamente... Verdade que está doendo aqui? E ele... E a miragem, olha... Bom, você sabe o que é uma miragem? Um indivíduo que está em um deserto e vê uma nascente e vai de cabeça e quando chega era areia.
pois a carne está cheia de miragens. Olha, a mim me fazem. A mim, o que acontece é que já o bebê tem crescido um pouco. Um pouquinho, mas. Um pouquinho, mas essa carne tem me disparado com todos os canhões. O que acontece é que isso que eu te digo a vocês é para consolar vocês, para lhes consolar com a consolação que eu tenho sido consolado. Mas se não te mata, te mete no hospital, morres aí, ficas aí. A carne tem poder para isso. Tu vives em um corpo de morte que não se sujeita à lei de Deus, nem tampouco quer. Rapaz, é uma batalha campal. Eu tenho tido que lutar na boa batalha da fé. Não há outra maneira. E não vão te facilitar nem um pouco. Nem porque tu sejas Jesus Cristo homem, nem porque sejas amigo dele, nem porque estejas com ele. Aqui é cada um levará sua própria carga. E o Evangelho é poder de Deus para salvação. Tens que confessar todo dia. Por todo dia, se possível, de manhã. Digo que hoje é o melhor dia da minha vida. E o teu companheiro, a companhia, se não está nisso, diz: hipócrita, que melhor dia, nem melhor dia. Se estás com um familiar desses que não compreende, está louco, tem a cabeça danificada nessa igreja. Porque eles não entendem o que você está fazendo. Porque tu tens sido salvo pela loucura da pregação. E então, tu o que fazes é confessando o que diz a palavra, do que não se vê. Tu estás chamando como se fosse. Mas tu sabe que o que você está aí em sua cama e não se sente bem e diz: a vida de Jesus é audível. Isso não é meditação. Diz: crie pelo qual meditei? Falei, tens que falar. Me desculpe, papai, tens que falar. Isso não, aqui ninguém come quieto. Se não falas, ficas. Se não falas, o trem passa. Tens que falar. Olha, veja, ainda no Velho Pacto, Deus deu a lei, e a lei, embora tu não podias cumpri-la, mas dizia: não sairá de tua boca este pacto. O dirás pela manhã a teus filhos, pela tarde, o dirás. E ainda Davi dizia: enquanto ficar calado, se envelhecerão meus ossos. Davi disse isso: enquanto eu fiquei calado, os ossos por pouco me secam. Ainda na lei, imagina neste pacto. Neste pacto tu tens que falar, tu tens que confessar. Aí está a vida. Abba, Pai. Neste pacto eu falo até mal. Quando a carne me incomoda, os palavrões que eu aprendi quando pequeno, quando a carne começa a me atacar, te vais para o inferno. Não me... Tu me respeita, caramba. Tens que fazê-lo, porque é que de outra, como se não entende espanhol, entende chitu, chite, chite.
Bem, esta é a loucura desse evangelho. É aí que nós outros nos gloriamos. Daí é onde dizem que estamos loucos. Mas é uma loucura, hello, que funciona. É uma loucura que dá vida. Digo, uma loucura com base a outra loucura que está escrita. Mas se ficas em silêncio, vais ter que comprar essas coisas que vendem por aí para que se mova os ossos te secam. Bem, terás que te encher de comprimidos, e é comprimido para isso, comprimido para aquilo, líquido para isso, líquido para aquilo, para o cachorro, para as plantas, para... Olha, havia uma mulher que havia gastado toda a sua fortuna em suas doenças. Nos tempos de Jesus de Nazaré, que nem havia médico, havia um ou outro aí, e já havia gastado tudo. Diz que se chegou a Jesus de Nazaré e o tocou. E diz que saiu virtude dele e foi curada. Se não fosse curada, o dinheiro teria ido embora em remédios, hospitais e ficaria presa. Assim que tens que pegar essa mandíbula e lubrificar com azeite, comida. E aos filhos, desde pequenininho, isso de deixar os filhos estar se queixando e chorando, e mamãe para aqui, mamãe... Não, pega essa criança aí mesmo, desde pequena, fala essa palavra, confessa isso, confessa. E a criança aprende, quando a criança leva uma pancada de desespero. Eu encontrei um caminho novo. Isso funciona para minha mãe e funciona para mim também. Senão, a miséria te consome e me diz, não recebo. A miséria te consome. Não recebo. Não recebes? Então fica calado para você ver. Tu não podes brincar com isso. Isso é uma coisa séria. Isso é um assunto sério. É igual ao teu amigo, tua amiga, tua esposa, teu namorado, tua parceira. Cada um tem um anjo. E tu tens outro anjo. E quando tu falhas a esse anjo, o anjo do outro se incomoda contigo.